Boa noite, irmãs. Tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, não sei se todas então me conhecem. Eu sou a Fabi Abdala, sou casada com o Tiago Abdala, que acho que todas já devem ter conhecido. Já pregou no aniversário da igreja, deu algumas aulas, né? Nós somos missionários do MPV, lá no Palavra da Vida. Nós somos de São Paulo, né? Viemos para cá em 2022. Tiago era pastor, foi pastor durante 13 anos lá em São Paulo. E viemos ser missionários aqui desde 2022. Eu fiz jornalismo, depois fiz bacharel em teologia com ênfase em educação cristã. E agora eu sou mãe da Catarina e da Beatriz. Né? Catarina com 8 anos. Acho que quem trabalha nessa ação criança conhece bem minhas filhas. São umas figuras, né? Gostam muito de falar. Principalmente a Catarina, de 8 anos, e a Bia, de 6 agora. Então é isso. Que da outra vez eu não me apresentei, minha amiga me chamou a atenção. Falou, você precisa se apresentar. E eu não trouxe fotinho. Da próxima, amanhã eu acho que eu lembro de trazer fotinho, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre minhas emoções e a suficiência nas Escrituras. Esse tema, para mim, é bem... Eu achei muito, quando a Betina falou, né, do tema para mim, mexeu muito comigo, porque é uma coisa que eu trabalho muito com os discipulados, com os aconselhamentos. Então, para mim, foi uma coisa bem assim, importante estudar mais a fundo, fazer uma coisa mais estruturada. E Deus falou profundamente ao meu coração no fazer todos esses estudos. E eu espero que eu consiga passar tudo aquilo que eu aprendi, tá bom? Bom, não sei se todo mundo aqui sabe, né, mas é interessante que nessa última semana, né, que a gente está tendo agora MCM, lançou Divertidamente 2. Né? Não sei se... Quem tem filhos sabe, né, que lançou. Eu ainda não fui ver, eu só vi o 1. E, assim, é uma animação, para quem não conhece, né, é uma animação que trata sobre emoções. Né? São as emoções na cabeça de uma criança, que vai expondo o que ela vai sentindo em meio às questões da vida. O filme, gente, ele deixa bem claro, né, que as emoções realmente elas têm um papel importante, que nós, os seres humanos, são cheios de emoções, né, e que elas podem sim comandar as nossas atitudes e gostos e até mudar uma visão de mundo, né? Então eu não vi o 2, tá, mas é basicamente isso. Agora ela é adolescente no 2, né? Eu não vou entrar em questão se vai ver, é para ver o filme, não é para ver o filme, se não é, tá bom? Depois, quem quiser, pergunta pessoalmente, que aí a gente pode conversar sobre isso. Mas por que eu pensei nesse filme? Porque ele expõe uma realidade, né? Uma realidade que nós temos emoções, que as emoções muitas vezes vão dominar a nossa vida, essa é uma realidade. Só que, como cristãs, a gente não pode só a gente não pode só ver uma realidade e falar, é assim que acontece. Não. A gente tem que ver a visão bíblica da coisa, né? A gente não pode só constatar alguma coisa e falar, não, ok, é assim. Não, a gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre emoções. Não é o desenho que vai fazer com que eu acredite naquilo ou não, certo? E por nós vivemos num mundo caído, o que acontece? As nossas emoções também são caídas. E é muito interessante que eu depois, na última palestra, ó, venho em todas, tá? Porque eu não vou falar tudo de uma vez só. Mas na última palestra eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu pesquisei, todos os podcasts que eu ouvi. Então, tem que vir no sábado, tá bom? Mas tenho um livro muito bom, assim, que me ajudou muito a entender um pouquinho sobre essa questão das emoções. E uma coisa que o autor falou no livro que é muito, muito interessante, que como é real. Nós, cristãos, a gente tem medo de emoções, né? Quando a gente começa a ficar muito triste, ansioso, logo já vem aquele sentimento de fracasso espiritual. A gente já começa a falar, eu estou fora, eu não estou entendendo, eu não estou vivendo. Já vem esse sentimento de fracasso. Qualquer sentimento que a gente considera ruim, a gente começa a falar, fracassei espiritualmente, estou ruim, devo estar em pecado, devo confessar alguma coisa. E até os sentimentos bons, às vezes a gente tem medo, crente. Que a gente fica assim, nossa, eu estou muito feliz, eu fiz alguma coisa no trabalho, eu fiz alguma coisa que ficou muito boa. Aí já começa, nossa, mas será que eu estou me orgulhando? Aí alguém já vem perguntar, acho que você está se orgulhando, você está amando mais esse mundo do que a Deus. É ou não é verdade isso? A gente tem medo das nossas emoções, porque parece que sempre elas estão fora do lugar, elas estão erradas, elas estão comunicando alguma coisa. E, em vez de a gente ter medo das nossas emoções, hoje eu gostaria de dar um panorama geral bem rápido para a gente entender como nós, cristãs, podemos lidar com as nossas emoções de uma maneira bíblica, uma maneira que agrada a Deus. Então, a gente vai tentar... É um panorama bem geral, tá? Que eu vou tentar não demorar muito, até porque, né, todo mundo está com fome, vendo essa mesa maravilhosa aqui. Vou tentar ser o mais rápida possível. Mas eu queria dar um panorama para a gente realmente... ver as nossas emoções não mais com esse olhar de medo, de angústia, de fracasso, tá? Então, primeiro a gente vai pensar o que são emoções.
As emoções, elas foram criadas por Deus. Por que a gente pode falar isso? Gente, Jesus veio ao mundo e ele sentiu. Ele teve muitas emoções, mas ele não pecou. Então, a emoção em si, ela não é pecado. Porque se Jesus sentiu, e ele é Deus, todo mundo crê nisso, que ele é Deus e nunca pecou, então ele sentiu as emoções, e as emoções em si não são pecado. Então, gente, tem um monte de texto bíblico, eu não vou ficar falando todos eles. Quem que quer tirar foto, anota, porque tem um monte de texto bíblico, um monte de referência, depois vocês podem revisar, né, ver direitinho. Mas, alguns sentimentos de Jesus: ira, compaixão, tristeza. Gente, quer sentimento mais profundo que Jesus teve no Getsêmani? Que ele chegou a suar sangue. Foi uma tristeza muito, muito profunda. E ele não pecou. Ele sentiu essa tristeza profunda e não pecou. Então, a gente tem que entender que emoções são criadas por Deus. Mas as emoções também, o que elas são? Elas são um termômetro do nosso coração. Elas demonstram o que está acontecendo dentro da gente. E elas comunicam os nossos valores. Então, é como aquele termômetro que vai dizendo a temperatura do que está lá dentro, né? Em Lucas 12:34, o que fala? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, as suas emoções estão expressando as coisas que você ama, valoriza, quer você compreenda ou não. Então, emoções são criadas por Deus, emoções são um termômetro do nosso coração. E outra coisa, o que as emoções são? Elas estabelecem conexões uns com os outros. Gente, o texto mais lindo, né? Hebreus 4:15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, porque enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Jesus, ele veio ao mundo para se compadecer da gente, para sentir o que a gente sente, se compadecer. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu tristeza. Ele veio para interagir com a gente, para se compadecer. Ele falou: eu sei o que você sente, eu senti isso também. Então, ele veio para estabelecer essa conexão conosco. E em 2 Coríntios 1:4-7, fala que a gente passa pelo que a gente passa, muitas vezes, para encorajar o outro. Né? Não que a Bíblia não seja suficiente, mas quando você passa por um luto, uma mãe que passou por um luto, um filho, alguém que passa por uma situação de perigo, você consegue entender o que o outro está sentindo, você consegue ter mais empatia. Então, as emoções também servem para isso. Né? Então, o que são as emoções? E por que elas importam tanto? Por que a gente tem que entender ela à luz da Bíblia? Primeiro, porque elas são uma expressão de adoração. Cada emoção que sentimos e expressamos reflete nossa adoração, nossos amores, nossos compromissos do nosso coração. Só que a gente não pode esquecer que a gente está contaminada com o pecado. Então, as nossas emoções vão estar contaminadas com o pecado. Nós não temos mais o coração inclinado para buscar Deus. As nossas emoções, naturalmente, elas não vão atrás do Senhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. No Salmo 115 fala, né? Seus ídolos não passam de objetos de ouro e de prata, formados por mãos humanas, né? Vai falando, não tem boca, não fala. Né? E aqueles que fazem isso, versículo 8, e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Tem um livro do J.Q. Bill que fala, você é o que você adora. Exatamente, é o que Deus fala. O Israel era de dura cerviz, né? Ele era chamado de touro, de bezerro, ele era duro, porque ele era duro, ele não queria fazer a vontade de Deus, ele era teimoso, porque ele estava se tornando aquilo que ele estava adorando. E é exatamente isso. As nossas emoções, elas importam, porque elas expressam o que está lá dentro. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também, por que elas importam? Porque elas não podem nem nos governar, nem nos afugentar. Lá no filme, né, do Divertidamente, tem alguém que fica no controle, né, sempre. Tem alguém que comanda e tal. Mas nenhuma emoção nossa pode comandar a nossa vida. Né? Elas não podem tomar a chave das nossas vidas. Elas têm que ser levadas a sério. Elas não podem ser ignoradas. Mas elas não podem tomar o controle. Elas não podem ser as que estão dominando aquilo que a gente está fazendo. Um exemplo disso é Elias. Elias teve todo aquele evento lá do Monte Carmelo, fez fogo, né? Deus mandou fogo do céu, consumiu, ele matou todo mundo. O que aconteceu depois? Ele fugiu com medo de quem? De uma mulher, da Jezabel. E o que ele fala? Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesto e orou, pedindo para morrer.
Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. O que ele deixou controlar? O medo. O medo dele foi tão grande, que ele pediu para morrer. Ele falou, não dá mais. E, gente, ele tinha acabado de ver fogo descendo do céu, matou todos os profetas de Baal, e ele permitiu que o medo controlasse ele. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. E o outro é a fuga. Quando Davi começou a fugir do pecado dele, o que aconteceu? O salmo mais conhecido de Davi, que todo mundo conhece, Salmo 32. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Então, a gente não pode deixar nem que elas nos controlem, mas também a gente não pode fugir delas. A gente não pode simplesmente falar, não, ignorar, não estou sentindo isso, não, isso aqui não é de Deus. Não, elas têm que ser, elas importam porque elas têm que ser levadas a sério, e isso é muito importante. Então, uma primeira conclusão. Nossas emoções, elas são oportunidades para revelar nossos valores. Então, quando a gente está sentindo, a gente tem que parar e pensar, por que eu estou sentindo isso constantemente? Por que isso está sempre vindo na minha mente? Por que isso está sempre no meu coração? A gente tem que ver o que está lá dentro. Ela motiva a atitude, gente. Quem consegue ir para a academia gripado, desmotivado? Ninguém consegue. Agora, quando você está com aquela motivação, eu quero ficar magra para ir para o verão, para ir para a praia. Gente, tudo parece que, né, o sol brilha mais forte, tudo acontece de um jeito. Porque as emoções, elas importam, elas motivam a gente a fazer as coisas. A gente não pode ignorar. Elas são oportunidades para isso. Comunicar-se com as pessoas, que é aquilo que eu já falei, então elas são oportunidades para isso, a gente não pode ignorar, a gente pode falar assim, não, eu senti a dor dessa pessoa, eu vou me comunicar com ela, eu vou me interagir com ela. E uma das coisas mais importantes, ela faz a gente levar os nossos olhos para Deus. Muitas vezes, algumas emoções vêm até a gente, tomam conta do nosso coração, mas fazem com que são oportunidades para a gente buscar mais ao Senhor. Então, essa parte é a parte mais de definições, tá? E aí, algumas perguntas. Então, o que tem moldado as nossas emoções? Se elas são um reflexo, um termômetro, revela o que está lá dentro, o que tem moldado nossas emoções? Nós, como mulheres, né? É o feminismo? É o que eles estão falando por aí, o que é ser mulher, o que não é, o que tem que fazer, o que não tem? É o mercado de trabalho? Não, se eu não fizer isso, eu não vou estar fora, eu preciso... Experiência de vida? Traumas. Às vezes, traumas definem as nossas emoções. A gente sente coisas que depois definem toda a nossa vida. Filmes, amizades, ou é a Bíblia? Tem muita coisa que pode moldar nossas emoções. E se a gente começar a avaliar, pode ser um pouquinho de cada. Pode ser que um pouquinho, a gente pega um pouquinho de cada coisa e aquilo está moldando aquilo que está passando no nosso coração. Opa. Não está passando. Isso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre verdades agora, sobre emoções. Porque a gente está primeiro, assim, eu estou tentando um panorama geral até a gente chegar na parte mais importante, tá? Então, vamos falar sobre verdades. Só sai do nosso coração o que nós colocamos lá. Os garçons estão passando copos de água, copos de refrigerante. Aí você vai tomar. Você está com um copo de água na mão, você vira. Você vai tomar o quê? Copo de água, você vai virar e vai tomar? Não tem como você olhar o copo de água, ver que tem água, virar e sentir gosto de coca, tem? Só se Deus fizer um milagre. Não tem. Então, é exatamente. O nosso coração, ele vai expor, a gente vai falar, a gente vai seremos emotivas daquilo que está lá dentro. Não adianta a gente falar que a gente é super crente, que a gente vem na igreja todo domingo, que eu participo de todas as programações, e ser uma pessoa explosiva o tempo todo, falar coisas que não edificam, estar sempre nervosa, sempre ansiosa, sempre triste. Não dá. Porque só sai aquilo que eu coloco lá dentro. Então, a gente tem que prestar atenção. Esses são alguns versículos que falam, né? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, as emoções, elas não brotam. Não adianta a gente falar assim, mas foi a minha reação. Não. A nossa reação, ela está refletindo aquilo que está lá dentro. Não tem como. Nada sai que já não estivesse lá dentro, né? Nossa adoração precisa de ser de todo o coração. Quando a gente fala aquele versículo, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças.
Eu não quero que a gente pense nesse versículo como se Deus estivesse partindo a gente, falando, não, cada pedacinho. Não, é porque é tudo. Deus quer tudo. Deus não quer só o nosso entendimento. Deus não quer só os nossos jeitos de fazer. Deus quer tudo. Ele quer o nosso guarda-roupa, Ele quer a nossa mente, Ele quer o nosso coração, Ele quer as nossas emoções, Ele quer tudo. Ele não abre mão de absolutamente nada da nossa vida. E as emoções não podiam ficar fora dessa. Deus quer que a gente ame o Senhor com as nossas emoções. E a gente vai saber como a gente pode fazer isso. Outra verdade sobre emoções, a comunhão íntima com Cristo torna as nossas emoções mais parecidas com as dele. Quanto mais próxima de Jesus, não tem como. A gente vai sentir mais como Jesus sentiu. Gente, Jesus sentiu ira. Não é pecado em si sentir ira. Jesus, o que ele fez lá nos cambistas? Vocês acham que ele estava de boa, sorrindo, dando um chute assim? Não estava. Ele estava nervoso, ele estava irado. Mas ele não pecou. Porque ele estava irado com algo que fazia mal a Deus. O sentimento dele não era pecaminoso. Ele não gostava daquilo que Deus não gosta. E aí a gente só consegue ter essa comunhão, essa interação das mesmas emoções quando a gente tem comunhão íntima com Cristo. A gente não consegue amar o que Cristo ama se a gente não estiver perto dele. Então, isso é fato. Quanto mais perto ficamos de Jesus, mais teremos o coração como dele, amando o que ele ama e odiando o que ele odeia. Não adianta a gente ficar de longe achando que a gente vai acertar o alvo. Não tem como. Em Efésios 4... Gente, Efésios 4, sim, eu leria ele inteiro para vocês, porque é um texto belíssimo que fala justamente disso, mas eu peço que vocês anotem para depois vocês lerem, que fala muito sobre muitos sentimentos, mas fala justamente isso. Se mantenham unidas no Espírito. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Sejam bondosos, tenham compaixão um dos outros, façam como Deus fez com vocês. É isso. A emoção, ela só vai ser do coração de Deus se a gente estiver perto dele. Não está mais indo o meu. Volta só um. Isso. Isso aqui eu vou passar assim, ó. Tá? Um furacão. Porque não dá para a gente ficar muito tempo nisso. Mas como expressamos nossas emoções? No corpo. Nós, como mulheres, às vezes é quase impossível a gente separar as nossas emoções do nosso corpo, né? É quase impossível a gente falar... naqueles dias, né, tem mulheres que sofrem muito mais, outras menos, mas é muito difícil a gente falar, não, meu corpo nunca interfere. Mentira. O corpo interfere sim nas nossas emoções. Davi sentiu no corpo o pecado dele. E as suas reações, claro, gente, vai variar de acordo. Se você dormiu 2 horas só durante a noite, se você não comeu, se sua vitamina está lá embaixo, se você está com uma deficiência de alguma coisa, não tem como, isso vai interferir. Só que, assim, ela não produz o que está lá dentro. Ela interfere, ela dificulta. Igual criança com sono. A criança com sono, ela tem sono, ela fica mais irritada. Só que, eu já falei para as minhas filhas, vocês podem não se escandalizem, tá? Porque a combinada assim, no começo, quando a minha filha ficava doente, a mais novinha, ela ficava um monstro. Nossa, parecia sei lá o quê, não gosto nem de pensar como que ela era. Ela chutava, ela gritava, ela esbravejava e batia no remédio. Na primeira vez eu fiquei com paciência, tentei explicar para ela, filha, expliquei. Aí quando ela melhorou, eu conversei melhor com ela. Aí, depois de um tempo, aí ela começou a fazer isso. Toda vez que ela ficava doente, eu falei, pera lá, vamos conversar direito, esse negócio não está certo, não. Você está doente, você está mal, você está se sentindo mal, mas você não tem o direito de me desrespeitar. Isso não está em conversa. Eu falei isso, ela bateu no remédio, assim. Pode vir aqui. Ela foi disciplinada com febre de 39 graus. Não se escandalizem. Mas, olha, eu vou falar o resultado. Hoje, a minha filha não estava tão bem, porque ela está com uma crise alérgica. Ela acorda... Ó, gente, eu não fiquei fazendo isso toda hora, tá? Mas é que eu vi que era um extremo, né? Ela estava, assim, num nível, assim, muito agressivo, assim, que eu não... Eu falava assim, eu falei. Hoje, ela parece um doce. Ela fica doente, ela fala, mãe, perdão, tá? Para eu estar acordando. Eu falei, não, filha, não tem problema. Ela me abraça, ela me beija. Gente, varinha de Deus, tá? Depois a gente pode conversar sobre isso, mas, enfim... Só que, gente, isso interfere, mas o que está lá dentro dela precisava ser tratado. Ela está doente? Ela está.
Mas não é porque ela está doente, ela pode xingar a mãe, bater no pai, puxar o rabo do cachorro, gritar. O que é isso? Eu falei assim, você é criança agora, mas se você não aprender agora, você vai fazer isso quando você crescer. Não, não vai fazer não, eu sou sua mãe, eu tenho responsabilidade. E é o que a gente tem que pensar hoje. O nosso corpo, ele interfere sim. Ele é um obstáculo sim. Corpos saudáveis tendem a adorar de forma mais saudável. Não necessariamente, mas ele ajuda. Só que ele não produz o que está lá dentro. Tá? Ele não produz. Não adianta que a gente não pode dar desculpa para o nosso corpo de coisas que estão lá dentro, né? E nossas emoções também se expressam com nossas atitudes e escolhas. Coisas que escolhemos, coisas que preferimos, também são reflexos das nossas emoções. A gente expressa as nossas emoções quando a gente começa a escolher. Por que hoje eu estou super feliz, eu pego uma roupa bem mais animada, né? Bem mais leve, alegre. Quando eu estou meio assim, eu já ponho uma roupa mais escura. Porque a gente vai expressar com nossas escolhas, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente gosta, que a gente faz. A gente vai expressar. Acho que você vai ter que me ajudar, amigo. Isso. Próximo. Isso. Mas agora a gente vai chegar na parte mais importante. Como cultivar emoções que agradam a Deus. Primeiro de tudo, ter um coração regenerado pelo Espírito Santo. Gente, sem isso, para tudo, fecha tudo e vamos embora. Porque não tem como. Sem termos um novo coração vindo de Deus, nossas emoções nunca vão agradar ao Senhor. E como temos um novo coração? Reconhecendo que somos pecadoras, que estamos totalmente separadas da graça de Deus, que nós precisamos desesperadamente de um Salvador e que esse Salvador foi Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, que morreu por nossa causa, para que pagar a nossa culpa, mas que ressuscitou no terceiro dia e hoje vive eternamente. Amém? Sem um coração regenerado, nunca as nossas emoções vão agradar a Deus. Nunca. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Sem um coração regenerado, as nossas emoções nunca poderão agradar a Deus. Mas a esperança é, com um coração regenerado, podemos agradar a Deus com as nossas emoções. É a nossa esperança como crentes, né? Então, a gente tem que ter que a nossa maior necessidade é um novo coração, é um novo amor. É uma adoração reorientada e não sentimentos confortáveis. A gente não pode achar que eu preciso me sentir melhor, eu preciso ter... Não, a gente precisa de um novo coração, de um novo amor, e isso vai transformar minhas emoções, não necessariamente trazendo emoções confortáveis, né? Cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Foi o que eu já falei. Sem um relacionamento íntimo com o Senhor, não tem como. Em Provérbios 2 fala... Clame por inteligência, busque-o como prata e ouro, procure como se fosse um tesouro escondido. É isso que Deus quer. Provérbios 2 fala muito sobre isso. Guarda, é um tesouro. Ele quer que a gente esteja de perto, que a gente busque ele de todo o coração. A gente precisa cultivar esse relacionamento, a gente precisa ter isso como uma coisa mais preciosa, porque isso vai fazer com que as nossas emoções realmente glorifiquem a Deus. No Salmo 1 também é ter prazer na lei. Meditar nela de noite, não tem segredo. Parece que às vezes a gente fala mais do mesmo, né? Mas não tem coisas que não tem segredo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que ter comunhão com Deus, a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, a gente tem que orar todos os dias, a gente tem que fazer com que tudo no meu dia reflita aquilo que Deus quer para mim. Não adianta eu ficar o dia todo pensando em 1000 coisas e deixar Deus ou só para o comecinho do dia ou só para o final e achar que todo o resto vai agradar a Ele. Não tem como. A gente tem que ter... E não é, vou ficar o dia inteiro lendo a Bíblia? Não tem como também. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, não tem como. Mas é colocar Deus, inserir Deus no nosso dia de alguma forma, que realmente Ele faça parte. Ele não é um acessório, Ele faz parte. É para Ele que a gente vive. Então, é muito importante levar nossas emoções para Deus. Quando a gente ora, a gente precisa colocar, Senhor, eu não gosto daquela irmã da igreja. Eu sinto que não vai rolar. Coloque isso diante de Deus. Não é... A gente não pode achar que Deus não quer saber. Que Ele vai ficar, nossa, é sério que você pensa isso? Gente, Deus, Ele não se frustra conosco. Ele sabe que a gente é pó, que a gente é miserável, que a gente é pecadora. Ele não vai falar, não acredito que você está me falando um negócio desse. Ele vai falar isso aí, para isso que eu mandei meu filho para morrer por você, porque você não consegue. Me busca, coloca, derrama o seu coração diante de mim. Porque fazer negócios honestos, manter a calma,
respirar fundo, contar até 10, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é amar Deus e caminhar com Ele. É esse o nosso objetivo. Não é respirar fundo, fazer yoga, né? Igual o mundo fala, né? Não, você tem que ter paz interior. Não, não é isso. Ame a Deus de todo o seu coração e o resto vai vir. Então, Deus quer sim que na comunhão com Ele a gente se derrame. Fala assim, eu não estou conseguindo amar mais meu marido. Está muito difícil. Senhor, meus filhos estão me deixando doida. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu preciso porque está difícil demais, estou muito cansada. Coloque isso diante de Deus. Deus quer ouvir as nossas orações. Ele quer que a gente seja sincera com as nossas emoções. Ele não é um Deus longe, distante. Ele é um Deus perto, um Deus que quer falar conosco. E a Bíblia nos chama para pararmos de defender nossas escolhas erradas. E, em vez disso, a gente chora, se arrepende, clama a Deus, pede por mudança. A gente não precisa se justificar diante de Deus. Ai, Senhor, mas é que o Senhor sabe, né? Aquela irmã da igreja, ela não é fácil, né? Não tem como amar ela do jeito que o Senhor está pedindo. Deus não quer excuses. Deus quer, se derrama, fala, eu não consigo, eu sou miserável, tanto quanto ela. E eu preciso do Senhor. Ele fala, não, meu marido está muito difícil, mas eu não consigo. Me ajuda. Deus quer que a gente fale. E aí, só que assim... Isso é... Uma coisa que eu peço para vocês, nunca rejeitem nenhuma emoção de cara, assim, ai, tô começando a ficar ansiosa, não posso ficar ansiosa, respira fundo. Não, não precisa disso. A gente vai entender aos poucos como que a gente pode ir lidando com isso até nos outros estudos. Mas alguns pensamentos que a gente tem que rejeitar. Eu sou as minhas emoções. Isso rejeita, tá? Quando nos identificamos demais com as nossas emoções, nós começamos a distorcer nossa perspectiva de realidade. E a gente para de buscar o sentido a partir do nosso Criador e do que Ele deixou para a gente seguir. Eu começo a achar que eu sou aquilo que eu estou sentindo. E é mentira, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Eu preciso olhar para a palavra e ver o que Deus quer que eu pense, o que Deus quer que eu sinta, o que Deus falou para mim com relação a isso. Isso é verdadeiro? Isso é puro? Isso é justo? O coração humano é desesperadamente corrupto. Não podemos confiar no nosso coração. Então, nós não somos as nossas emoções. Eu posso estar me sentindo, tendo 1000 emoções explodindo num dia. Eu sou aquilo? Não, não sou. Eu sou aquilo que Deus falou para mim na palavra dele que eu sou. E eu preciso trabalhar as minhas emoções de acordo com aquilo que ele deixou para mim. Eu preciso agir agora. Diga não às ações precipitadas com base em emoções. As emoções, se a gente for pensar, elas tendem a nos proteger. Por exemplo, você está atravessando uma rua e vem aquele barulho de carro, você vem aquele sentimento de medo. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Pula para trás, não é? As nossas emoções, elas tendem a fazer com que a gente haja precipitadamente para a gente se proteger. Isso é um instinto natural, a dor. Você começa a sentir dor, o que você faz? Você tira a mão, porque você está sentindo alguma coisa. Encostei numa coisa... Então, as nossas emoções, elas tendem a fazer a gente tomar atitudes precipitadas. Só que, nesse quesito do coração, isso a gente tem que fugir. Esse senso de urgência não pode acontecer com relação às emoções. Deus, ele não quer que a gente tome atitudes precipitadas nem na alegria. Porque, às vezes, a alegria nos cega a tomar decisões, tipo, está dando tudo certo, é isso aí, Deus está abrindo as portas. Será mesmo? Não tome uma decisão baseado no ânimo, naquilo que está tudo acontecendo tão bem. Para e pensa. Tem um monte de versículo que fala sobre isso, né? Provérbios, o sábio pensa antes de agir, o cauteloso, depois vocês podem... Davi com Nabal, se ele tivesse agido precipitadamente, né? Foi Abigail que foi lá e, né? Não faz isso, você vai se arrepender. Isso é tudo ou nada. Gente, eu sou muito nessa linha, assim. Eu sou muito extremo. Graças a Deus, assim, com a maturidade, né, Deus foi me ensinando que o equilíbrio é a palavra que há no cristianismo. Porque as emoções extremas produzem atitudes extremas. A gente tem que tomar cuidado. Ou é 8 ou 80, ou é aquilo ou aquilo. Igual o Tiago e João. Senhor, eles estão falando mal. Senhor, manda fogo cair do céu na cabeça deles, Senhor, vá. Eles são tudo, né, assim, Tiago já não estava... Não, é tudo extremo. Os caras estão lá, manda fogo cair do céu. E o que Jesus fala? Não. Tá doido? Por quê? Porque a gente tem essa tendência de tipo, não, eu estou sentindo raiva, eles estão menosprezando, manda fogo cair do céu. Não,
Os sentimentos humanos, eles são muito contraditórios. A gente muitas vezes está sentindo uma coisa boa, uma coisa ruim, tudo ao mesmo tempo. É pecado junto com coisa boa. A gente tem que parar. A gente tem que falar, não é tudo bom, não é tudo ruim. Vamos avaliar, vamos ver o que é. E eu não deveria estar sentindo isso. Isso é uma das coisas que mais nos acomete. A vergonha. Eu não devia estar triste. Eu tenho tudo que eu preciso. Por que eu estou triste? E aí a tristeza aumenta. Porque eu lembro que eu contei até para as minhas amigas aqui que a gente estava com um problema no carro. E aí eu chorava, porque o carro estava com problema, era capaz de a gente ter que vender e ficar sem carro. E aí eu já ficava me imaginando andando de mototáxi com as minhas filhas em Benevides. Aí eu chorava, porque eu falava assim, eu não quero ficar sem carro. Aí eu via a situação e falava assim, aí eu chorava porque eu chorava. Que eu falava assim, por que eu estou chorando por causa de um carro? Não, Deus, eu não podia estar chorando por causa de... Gente, era tristeza de tristeza. Então, assim, essa coisa de a gente... eu não devia estar sentindo isso, não adianta, não ajuda. Eu chorava porque eu chorava, eu chorava porque eu chorava e não parava mais de chorar. Até que um dia eu falei, chega, Fabiana. E eu tratei isso com Deus. E aí, nossa, Deus respondeu, eu estou com o carro aí, né? Deu para consertar, deu para pagar tudo, enfim... E nem precisava de tudo isso, eu nem precisei pegar mototáxi. Enfim, mas esse sentimento, às vezes, a gente... não devia estar sentindo isso. Não ajuda, só atrapalha. E Pedro e Judas são um exemplo disso. Judas, em vez dele tratar, o que ele fez? Se sentiu culpado, foi para o suicídio. Muitas vezes é o que acontece. A gente fica, não tem que sentir isso. A gente extravasa com vícios, com atitudes extremas. E isso a gente tem que fugir. E aí, pode passar para mim? Algumas perguntas úteis para a gente avaliar nossas emoções. Primeira, o que a minha emoção está dizendo sobre mim? Será que, diante da Bíblia, eu estou certa? É isso mesmo? É isso que Deus tem para mim? Foi isso que Ele falou? Foi isso que a Bíblia está dizendo sobre mim? 2, o que a minha emoção está dizendo sobre Deus? Gente, quando chega nesse passo 2, a gente quebra nossas pernas, né? Porque a gente começa a ver que, nossa, eu com carro, por exemplo. Então, quer dizer que eu estava falando que Deus não ia prover o que minha família precisava, que eu ia me arriscar fazendo coisas que não devia. Sabe assim, a gente coloca Deus numa caixinha. E muitas vezes é isso que a gente faz com as nossas emoções. A gente diminui Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas outras palestras. E o terceiro, o que a minha emoção está dizendo sobre o meu próximo? Porque, às vezes, a nossa tendência, por exemplo, com o marido... A gente briga com o marido e a gente começa a ter, porque ele não me ama, porque olha o jeito que ele me tratou, olha o jeito que ele falou comigo, porque... Calma, é isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo? Ele realmente não me ama, ele realmente me odeia, ele quer que eu morra? Gente, não, e por que a gente fica alimentando aquilo no nosso coração? A gente tem que parar e falar assim, não, foi uma briga, a gente tem que conversar, a gente vai avaliar, vamos conversar junto, mas ficar alimentando esse monte de emoções que só pioram a situação não nos leva a lugar nenhum. Pode passar. E aí o ápice, né? Todas as nossas emoções podem ser redimidas na cruz de Cristo. Não há nada tão pequeno que não precise da cruz e nada tão grande que a cruz não alcance. Tudo pode ser redimido na cruz de Cristo. Basta nosso olhar estar fixo no autor e consumador de todas as coisas. Então, esse é um panorama geral. Aí eu vou concluir com uma transição de uma entrevista, que eu acho bem legal assim, para a gente ficar pensando em como isso é verdade, como isso é real. Pode passar. Não sei se todas conhecem o podcast do Aviva Nossos Corações. Essa Jack Perry, a autora do livro Garota Gay Bom Deus, ela deu uma série de entrevistas para falar um pouco do testemunho dela. E sobre até a homossexualidade, né? Isso é uma coisa que foi tratado muito nesse podcast, que traz muita confusão, principalmente porque é relacionado muito com emoções, né? Porque uma coisa que ela falou muito, que me deixou muito assim, até para questão de aconselhamento, tudo, né? Que esses sentimentos, muitas vezes, eles vêm por conta de outras coisas mais profundas, abusos, medos, orgulho, rejeição, chegando até a ponto de querer mudar o próprio corpo por causa de sentimentos. E aí depois há a mudança e se arrepende, porque o sentimento vem ao contrário. Ou seja, o nosso mundo está lidando tudo com base em emoções. Eu não sinto que sou mulher, eu não sinto que sou não sei o quê. Tem gente que não sente que é mais ser humano, vive igual bicho. Eu não me sinto mais ser humano, eu vou virar um bicho.
Gente, isso é doideira. É aquilo que a Bíblia fala assim, o bem virou mal, o mal virou bem, está tudo ao contrário. E nós, cristãos, a gente tem que ser o baluarte da verdade. A gente tem que falar, não, o que eu tenho que sentir? Deus vai me orientar. E aí esse é um trecho da entrevista que eu queria ler para vocês. A Jack, né? Eu tinha consciência de que se eu continuasse vestindo daquele jeito, porque ela se vestia como... Ela não chegou a mudar, né, o sexo nem nada, mas ela se vestia como uma lésbica, né? Acabaria atraindo todas as mulheres das quais eu queria fugir, porque ela já estava no processo de conversão. Naquela época, eu não tinha forças para resistir às investidas femininas. Se me vissem assim, com certeza viriam me paquerar, como sempre faziam. E eu sabia que não teria coragem o suficiente para recusar. Entendi, então, que precisava me assumir como mulher. Aí a Nancy DeMoss pergunta, então, inicialmente, essa mudança foi algo que você sabia que era o certo? Ou os seus desejos estavam começando a mudar ao mesmo tempo? Você estava começando a se sentir mais como uma mulher ou estava apenas começando a agir de uma maneira que você sabia? Aí ela responde, acho que agi antes de sentir. Levou anos para eu realmente começar a incorporar a feminilidade, porque acho que eu era mais uma coisa mental do que um sentimento. Eu tive que chegar ao entendimento de que Deus me criou para ser uma mulher, e isso é bom. Acho que quando eu comecei a abraçar isso como algo bom, foi quando meus afetos e minha teologia se uniram. Passa para mim, por favor. Aí a Nancy falou, quero que você repita essa última frase, esse conceito novamente, porque isso é tão rico, poderoso e relevante para cada uma de nós. Aí ela termina. Quando vi que Deus me criou para ser uma mulher e que ser uma mulher é algo bom, foi quando comecei a incorporar a feminilidade. Porque minha teologia precedeu meus afetos. Cara, quando eu entendi isso, meus afetos e minha teologia se reconciliaram e se tornaram um só. Então, comprei um monte de roupas femininas e comecei a usá-las. Encontrei uma igreja e acho que eu estava em uma igreja 7 dias após a minha conversão. Gente, que testemunho poderoso. Quem puder, ouça esse podcast, que tem vários lá no Aviva Nossos Corações. Mas vocês veem que transformação, e não uma transformação pequena, né, gente? Foi uma transformação profunda. Ela já tinha envolvimento com uma mulher, ela já tinha uma vida inteira, assim, já com esses sentimentos muito aflorados, todos agindo poderosamente. Mas quando ela viu que as Escrituras eram a base da vida dela, que Deus a estava chamando, ela decidiu e os sentimentos vieram. As nossas emoções precisam estar cativas ao nosso desejo de agradar ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? E aí amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e no último dia sobre temor de homens. Então a gente vai desenrolar isso como fazendo alguma coisa mais profunda para a gente entender como esses sentimentos podem ser tratados à luz das Escrituras. Mas que vocês possam sair daqui encorajadas, que em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive transformar corações que às vezes a gente acha assim, não, Senhor, isso não é possível. É. E eu trouxe esse testemunho para deixar bem claro que coisas para a gente, humanamente falando, parecia, nossa, impossível. Hoje ela é casada, mãe de 3 ou 4 filhos. E é uma bênção. Sim, abençoa muitas e muitas pessoas. Mas ela falou, eu tive que tratar pecados no meu coração para que Deus pudesse me transformar a mulher que Ele queria que eu fosse. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez seres que sentem e que por meio desses sentimentos, dessas emoções, ó Pai, nós podemos te adorar e te bendizer, Pai, com todo o nosso coração. Perdão, Pai, porque muitas vezes esses sentimentos são manchados pelo pecado. Muitas vezes são sentimentos que não te agradam, ó Pai, que estão misturados com tantas coisas. Mas, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que redime todas as coisas. E em Ti, Pai, nós teremos esperança, hoje e para sempre, de que tudo, Pai, que está lá no nosso coração, pode ser transformado pelo poder da Tua palavra e para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração de mulheres contraculturais que vão lutar, Pai, neste mundo para ir contra tudo isso que o mundo tem falado, que as emoções são os mais importantes, que o que você sente é o que você é, que aquilo que você sente é mais importante de qualquer outra verdade.
Ó Deus, permita, Pai, que uma geração se levante para amar as pessoas como o Senhor quer que a gente ame. Para que a gente sinta tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente sinta. Porque o Senhor é um Deus que ama. E o seu amor foi derramado naquela cruz, ó Pai. De uma maneira tão especial. Porque o Senhor quer que a gente sinta esse amor todos os dias das nossas vidas. E que isso transborde do nosso coração para alcançar outras vidas, ó Pai. Mas nos ajuda, porque é difícil, Senhor, ainda tendo as marcas da queda no nosso coração. Mas contigo, Pai, nós podemos. E é isso que eu te peço, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.